galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 2. Os pássaros de Decibel. Decibel era uma cidade situada no extremo nordeste de Catorem. Terminava num rochedo onde começava o Oceano Nevoento, salpicado de ilhas rochosas inacessíveis. Quando Stack chegou à estação e se viu sozinho no centro de Decibel, foi dominado por uma sensação de abandono. Não simpatizou com a cidade. As pessoas passavam apressadas e silenciosas, mesmo quando andavam em duplas. Os automóveis circulavam em ruas estranhas com nomes estranhos. Era a primeira vez que Stack saía de Whis. Não conhecia nada fora da capital. Ele observou que todo mundo usava gorros, ou tinha a cabeça coberta com qualquer outra coisa. Estranho, porque não estava frio. Os gorros e chapéus das mulheres eram elegantes, combinando com seus vestidos. Já os homens usavam praticamente o mesmo tipo de gorro de cor cinza. Ainda no trem, Stack pensou que a primeira coisa a fazer seria visitar o prefeito. Seria certamente a pessoa mais indicada para esclarecer melhor qual era o problema com os pássaros da cidade. Perguntou a um transeunte onde ficava a prefeitura. Por favor, o senhor pode me dizer? O homem prosseguiu como se não o tivesse ouvido. Tentou com outro. Senhor, por favor, pode me dizer? Sem resposta. Senhora, queria saber onde? Ninguém o ouviu. Será que não o entendiam? Desistiu de perguntar e foi andando pela avenida principal na esperança de encontrar a prefeitura. Experimentava cada vez mais forte a sensação de ser um estranho quando aconteceu algo inesperado. Abriu-se uma porta e da casa saiu correndo uma mulher. Usava um avental, pois devia estar na cozinha. Mas mesmo dentro de casa, tinha sobre a cabeça o gorro que lhe cobria as orelhas. A mulher gritou para Stack enquanto puxava pelos braços para dentro de sua casa. Venha! Venha! Surpreso, Stack deixou-se levar. Não entendia aquela gente. Assim que entraram, a mulher fechou a porta com toda a força. Suspirou aliviada e lhe disse: Irresponsável! Como pode fazer isso? Isso o quê? Perguntou Stack, surpreso. Venha, vamos para a sala. Sentado no chão da sala, um menino de seus 4 ou 5 anos brincava com blocos de madeira. Ele não tomou o menor conhecimento quando a mulher e Stack entraram. Alô, disse Stack. A criança não ouviu. Alô! Repetiu Stack mais forte. O menino não deu o menor sinal de vida. Deixe estar, disse a mulher. Ele não vai ouvi-lo mesmo se você tocar uma trombeta em seu ouvido. Ah, que pena! Ele é surdo? Havia amargura na voz da mulher quando respondeu. Foi uma vez que escapou de minha vigilância. Foi para o jardim sem seus protetores de ouvido. E aí eles apareceram. Havia uma semana que eles não apareciam. Eles quem, os pássaros? Perguntou Stack, que já começava a entender a situação. Claro, os pássaros. Você não é daqui? Agora posso entender por que você caminhava pelas ruas com os ouvidos desprotegidos. Quase morri de susto quando o vi pela janela. Se os pássaros tivessem aparecido, você estaria agora tão surdo como meu Harkle. A pedido de Stack, a mulher resumiu o que acontecia. O aparecimento dos pássaros era irregular. Podiam surgir mais de uma vez em questão de horas, mas passavam também semanas sem que ninguém visse o céu cheio dos pássaros negros. Tinha sido sempre assim. Os pássaros gritavam do modo estridente comum a tantas aves. O problema era que emitiam ao mesmo tempo com precisão absoluta o tom estridente. O ruído de tantos gritos unificados adquirira uma intensidade capaz de romper os tímpanos e deixar as pessoas surdas para sempre, caso não usassem os protetores de ouvido. Ali estava a razão porque ninguém se aventurava nas ruas sem proteger as orelhas. Dentro de casa, o ruído era menos intenso. Não chegava a tornar as pessoas surdas. Mesmo assim, era muito desagradável.
E havia pessoas que preferiam usar uns protetores mais simples, especialmente designados para serem utilizados no interior das casas. Stack contou à mulher que viera a Decibel justamente para silenciar os pássaros. Pobre rapaz! Havia simpatia em sua voz. Você nunca vai conseguir isso. Inúmeros especialistas, conhecidos ornitólogos, já tentaram de tudo em vão. A maioria deles acabou ficando surda e agora passa o tempo inventando novos aparelhos de ouvido ou aperfeiçoando os já existentes. Em matéria de aparelhos contra a surdez, somos os mais adiantados do mundo. Você sabia? O problema parece complicado. De qualquer modo, tenho de conversar com o prefeito, disse Stack. A senhora lhe ensinou como chegar até a prefeitura e lhe deu um velho par de protetores de ouvido pertencente a seu marido. Pode ficar com eles. Meu marido tem pelo menos uns outros 10 pares de reserva no armário. A senhora é muito amável. Lhe agradeço de todo o coração. Fez um afago na cabeça de Harcourt e saiu. Antes de andar 2 quarteirões, ouviu um grito estridente que o fez apertar com as mãos os protetores de ouvido. Um ruído horrível que sentiu até no estômago. Imediatamente o céu ficou coberto de milhares de pássaros. As pessoas na rua não deram a menor bola, parecendo plenamente acostumadas com o espetáculo. Stack sentiu-se realmente grato pelo protetor que a mulher lhe emprestara. Sentou-se junto a um muro ainda com as mãos ajudando a proteger os ouvidos e esperou que os pássaros fossem embora. Em seguida, tomou o caminho da prefeitura. Pessoa tão tagarela como o prefeito Stack nunca conhecera antes. Convidou Stack para ir à sua casa ao saber que sua intenção era silenciar os pássaros. No caminho, falou pelos cotovelos, gesticulando com as mãos, franzindo o senho, balançando a cabeça, mexendo com tudo que podia mexer em seu corpo. Não parou de falar um minuto. Disse, entre outras coisas: o vereador Movin tem uma teoria. Não fala de outra coisa há anos. Diz que pode dar cabo dos pássaros. Uma teoria complicada, não dá para explicá-la agora. Mas enfim, anos e anos tentando e não conseguiu nada. Portanto, rapaz, desista. Você não vai conseguir porque... Vamos ver. Cortou o Stack. Porque você não é daqui. O vereador Blunkert também tem uma teoria. Ele quer discuti-la em toda a reunião da Câmara. Blunkert é um especialista na matéria. Ele sabe quase tudo sobre pássaros. E assim mesmo não conseguiu livrar-nos da barulheira infernal. O que você poderá fazer se... Vamos ver. Interrompeu Stack. Se um especialista do gabarito de Blunkert está sendo forçado a desistir... Além do mais, com toda modéstia, devo dizer que tenho um plano promissor. Estou pensando numa maneira de pô-lo em prática. Um dia eu lhe explico. Não quero desencorajá-lo, rapaz, mas como uma pessoa de muita experiência nesse campo, devo preveni-lo de que você não tem a mínima chance. Vamos ver, disse Stack pela enésima vez. Para ouvir o prefeito, Stack teve de levantar o protetor de ouvido, mas notou que mesmo dentro de casa, seu anfitrião continuava com as orelhas tapadas. Conclusão óbvia. O prefeito falou, mas não ouviu uma palavra de Stack. Foi então que o rapaz levantou o aparelho anti-ruído de seu anfitrião e gritou: Vamos ouvir! O prefeito levou o maior susto, mas logo em seguida começou a rir e disse: Você tem toda a razão. É muito difícil ouvir com este negócio nas orelhas. Por outro lado, nem sempre as pessoas dizem coisas interessantes. Você não perde muita coisa. Eu gostaria muito de saber sobre sua teoria e também sobre as teorias dos vereadores Movin e Blunkert, disse Stack. O prefeito surpreendeu-se. Ei, você então me ouviu? Sabe de uma coisa? Vá hoje à noite à reunião da Câmara. Com certeza eles vão falar de novo de suas ideias. Eu também pretendo esclarecer outra vez de que se trata minha teoria. Com todo o prazer, disse Stack. A mulher do prefeito, uma amável senhora tão gorda como o marido, serviu um jantar delicioso e convidou Stack para hospedar-se em sua casa.
Mesmo depois que o pretendente ao trono deixou cair no tapete uma colher cheia de pudim. Não por sua culpa, evidentemente, mas porque se assustou ao ouvir novamente a barulheira dos pássaros. Após o jantar, Stack e o prefeito foram para a reunião da Câmara. O rapaz sentou-se na tribuna reservada ao público, notando que o local estava cheio de homens e mulheres, todos eles carregando pastas de documentos. O prefeito abriu a sessão com uma martelada na mesa e deu a palavra ao vereador Movin. Stack retirou totalmente o aparelho de suas orelhas para melhor ouvir o que aquela autoridade tinha a dizer. Em resumo, o que ele disse foi o seguinte: se os pássaros irritavam, era preciso irritá-los de volta. Contra o ruído infernal que faziam, o remédio era provocar também um barulho que não os deixasse em paz. O vereador Movin capturou alguns pássaros e os mantinha numa gaiola no quintal de sua casa, experimentando diversos ruídos em busca daquele que lhes parecesse mais irritante. Quando ele batia a escova na pá de lixo, os pássaros soltavam um grito horrível. Mas muito interessante notar, às vezes num tom completamente diferente do tom do ruído emitido pelos pássaros em liberdade. Portanto, conclusão do vereador: eles podiam gritar em outro tom. A nova experiência no momento era descobrir qual o ruído que mais irritava os pássaros. Seu plano era simples. Uma vez descoberto esse ruído, todos os habitantes de Decibel deveriam provocá-lo ao mesmo tempo. Com isso, na certa, os pássaros iriam embora para gritar em outra freguesia. Stack surpreendeu-se com o tempo gasto pelo vereador, mais de 1 hora, para explicar sua teoria, mas achou a ideia até boa. Quem sabe? Na verdade, Stack foi a única pessoa que ouviu a exposição do Sr. Movin. Os outros vereadores liam jornais, escreviam ou simplesmente cochilavam com seus aparelhos protetores de ouvido. Em seguida, falaram outro vereador e uma senhora, ambos com seus devidos planos. O primeiro queria construir uma grande cúpula de vidro sobre a cidade, e a outra propunha simplesmente que todos os habitantes de Decibel fossem morar em outra cidade. Stack achou as duas proposições absurdas. Voltou a prestar maior atenção quando o vereador Blunkert começou a falar. Sua ideia era capturar uma grande quantidade de pássaros e ensiná-los a emitir sons em uma outra tonalidade menos aguda. Uma vez ensinados, seriam novamente soltos na esperança de que seus companheiros em liberdade procurassem imitar o novo som aprendido. Do mesmo modo que Movin, ele também tinha alguns pássaros presos numa gaiola no quintal. Eram, porém, uns cabeçudos que se recusavam a imitar o som que o vereador lhes ensinava. Se ele assoviava alto, eles assoviavam mais alto ainda. Se baixava o tom do assovio, eles o baixavam ainda mais. Eram uns pássaros asquerosos. Durante a exposição, o vereador Blunkert, enraivecido, esmurrou a tribuna. Parece que não impressionou muito, pois aumentava o número dos que cochilavam. Blunkert começou a repetir toda a história. Stack ficou contente quando por fim calou a boca. Chegou a vez do prefeito. Nunca tinha exposto sua teoria com tanto entusiasmo, pois dessa vez sabia que alguém estava ouvindo. Ele tinha descoberto um veneno capaz de prejudicar as cordas vocais dos pássaros, de modo que não pudessem mais emitir o som ensurdecedor. A dificuldade era fazer os pássaros tomar o veneno. Só raramente eles pousavam, estavam quase sempre voando, excluindo-se a possibilidade de colocar o veneno num determinado lugar. O prefeito estava pensando em contaminar os grãos de ervilha com seu veneno e atirá-los para cima quando os pássaros aparecessem. Stack cansou-se de ouvir, mas agora estava a par de todas as teorias. Ele mesmo, depois de tanto ouvir, também já tinha um plano. No dia seguinte ia começar a colocá-lo em prática, mas primeiro precisava dormir. Estava morto de cansado. Quando chegaram em casa, o prefeito lhe perguntou: "O que você achou da reunião?" "Muito interessante", respondeu. "Os senhores me apresentaram a solução do problema de bandeja." Evidentemente, o prefeito não ouviu a resposta. Stack acordou com a sensação de que ia fazer alguma coisa importante naquele dia. Dormiu como um rei. Eram ótimas as camas de Decibel.
De que estávamos falando? Ah, claro, dos pássaros. Stack já sabia como se livrar deles. Será que sabia mesmo? Na noite anterior, quando estava cansado e com o senso crítico abalado, tudo parecia bem simples. Mas de manhã, à luz do dia, sentiu que havia pelo menos umas 500 probabilidades de que seu plano não desse certo. Enquanto se vestia, falava consigo mesmo em voz baixa. Sim, se há um pouco de possibilidade de acerto nas 3 teorias, do prefeito e dos vereadores, então meu plano tem de dar certo. A mulher do prefeito tinha preparado um café da manhã completo com chá, torradas e ovos cozidos. Ela se mostrava desperta e bem falante. O prefeito ainda dormia, caso contrário era só ele quem falava. Concentrado em seu plano, Stack não prestava muita atenção. De vez em quando, muito educadamente, para satisfazer sua anfitriã, Stack acenava com a cabeça ou dizia coisas do tipo: "Ah, sim, estou ouvindo. Perfeito." A mulher do prefeito ficou mais do que satisfeita com tanta atenção. De barriga cheia, já ia saindo para o centro da cidade sem levar seu protetor de ouvido. A mulher do prefeito correu para alertá-lo. Stack queria comprar algo numa loja de aparelhos de som. Sem muita dificuldade, encontrou o negócio de J. Holder e Filhos. O próprio J. Holder estava atrás do balcão. "Em que posso servi-lo, jovem?" "Vejo que o senhor tem rádios e vitrolas para vender. Há também em sua loja outros aparelhos eletrônicos?" "O que você deseja exatamente?" "Eu me pergunto se não existiria um aparelho por meio do qual se pudesse controlar os agudos com uma simples virada de botão." "Existe sim", disse o lojista. "Um gerador de som equipado com um alto-falante." "Ah, um gerador de som. Posso elevar com ele o volume e os agudos ao máximo?" "Com os agudos não há problema", respondeu J. Holder. "O gerador de som pode elevá-los a tal nível que você não pode ouvi-los mais. Quanto ao volume, bem, aí seria necessário colocar um amplificador entre..." "Onde?" "Entre o gerador de som que produz as vibrações elétricas e o alto-falante que as transforma em vibrações sonoras." Entendo um pouco", disse Stack. "Sabe o que eu quero? Algo que possa elevar o volume 100 vezes mais do que qualquer outro aparelho que o senhor já tenha vendido." "Nossa mãe!" exclamou o lojista. "Nesse caso, você vai precisar de uma casa cheia de amplificadores e alto-falantes. Custaria uma fortuna." "Tenho comigo 8 catorais e 25 centavos. "Isso não dá nem para a tomada." Stack debruçou-se sobre o balcão e falou baixinho: "O que o senhor acha desta manchete nos jornais? Silenciados pássaros de decibel com um aparelho J. Holder e Filhos?" O lojista deu de ombros. Estava certo de que os pássaros não seriam silenciados, mesmo com o auxílio de seus maravilhosos aparelhos. Stack explicou seu plano em detalhes, mas mesmo assim J. Holder não mudou de ideia. Stack já pensava em tentar outra loja quando entraram os filhos do negociante. Eles tinham ouvido a palavra pássaros e queriam saber do que se tratava. Tiraram até os protetores de ouvido. Diferentemente do pai, acharam muito bom o plano de Stack e se puseram a favor de sua execução. "Vamos lá, pai!" disseram. "Vale a pena tentar. Se não der certo, nós recuperamos os aparelhos." "Sujos de merda de pássaros", disse J. Holder preocupado. "Nós limpamos sem problema", argumentaram os filhos. "Eu os conheço", contra-argumentou o pai. "Isso significa que eu terei de limpá-los. Mas enfim, está bem. Podem tentar. Apanhem na loja o que for necessário." E foi assim que a calçada na frente da casa do prefeito ficou abarrotada de alto-falantes e amplificadores. Todos eles conectados por meio de fios, trabalho dos filhos do lojista, com o gerador de som instalado na sala de jantar, que tinha uma das janelas entreaberta. O nome J. Holder e Filhos estava escrito naturalmente em todos os aparelhos. Tempo bom sem chuva, tudo perfeito para a experiência. Stack ficou sentado diante do gerador de som numa longa espera. Um dia, uma noite, e nada dos pássaros aparecerem.
A previsão do tempo para o terceiro dia era pancadas de chuvas ocasionais. O Sr. Holder veio dizer que não deixaria seus preciosos aparelhos expostos ao temporal, mas ainda estava no meio da palavra expostos quando eles surgiram. Milhares de pássaros tingindo de negro o céu da cidade, e todos eles emitindo seu grito infernal. Resoluto, Stack começou a manipular os botões. Demorou um pouco para os amplificadores esquentarem. E então, dos alto-falantes, saiu um som mais alto do que o emitido pelos pássaros e com quase a mesma tonalidade aguda. Stack rodou o botão central do gerador de som, tornando os agudos mais fortes do que os dos pássaros. Por um momento eles silenciaram ao que parece assustados. Mas logo em seguida recomeçaram a gritaria, dessa vez, imaginem, emitindo sons mais agudos ainda. Stack voltou a rodar o botão, ampliando os agudos que saíam dos alto-falantes. Seus olhos brilhavam de satisfação. Os pássaros estavam competindo com os aparelhos. Quanto mais agudo saía o som dos alto-falantes, mais agudos os pássaros procuravam emitir seus gritos. É agora ou nunca, murmurou Stack. De uma vez torceu até o fim o botão de comando. Ouviu-se um agudo terrível, um chiado fino. Os pássaros tentaram superar os aparelhos e então ratearam. Pam, pam, pam! As cordas vocais dos atormentadores de decibel não aguentaram. Um minuto depois, nenhum pássaro era capaz de emitir qualquer som. Stack desligou o aparelho. Um silêncio total tomou conta de decibel. Em suas casas, as pessoas tinham percebido que o som dos pássaros se tornara mais forte ainda. Também ouviram quando ratearam em sua tentativa de superar os aparelhos. E agora não ouviam mais nada, apesar de as aves continuarem voando sobre a cidade. A maioria das pessoas pensou que tinha ficado surda. Pássaros voando sem ruído não era possível. Durou pouco essa impressão. Logo começaram a ouvir a própria tosse, o ruído de portas e de passos. Não estavam surdos. Aqueles que moravam na praça da prefeitura puderam ver quando o estranho rapaz saiu da casa do prefeito, olhou para o céu e tirou os protetores de ouvido. Viram também o próprio prefeito sair correndo da prefeitura, jogar no chão seus protetores, pisoteá-los e depois abraçar o rapaz e sair com ele dançando pela praça. Foi o começo da festa. Todos correram para a praça e formou-se um monte de aparelhos de ouvido atirados ao solo. As pessoas conversavam animadamente sem nenhuma dificuldade de se entenderem. Alguns se cumprimentavam como se quisessem renovar um velho conhecimento. Davam gritos de alegria e dançavam. Outros tentaram cantar, mas não podiam, pois em decibel ninguém nunca cantara antes. O prefeito subiu no suporte da estátua de Gaticionius Pombo, o inventor dos protetores de ouvido, e começou a falar. Nós vamos aprender. Vamos nos tornar os melhores cantores do país. Graças ao jovem Stack aqui presente. Esse maravilhoso rapaz que conseguiu realizar a grande proeza. Venha, jovem, para junto de mim e conte o segredo de seu êxito. Stack explicou. Eu ouvi com atenção os planos do senhor e dos vereadores Movin e Blankert. Tirei um pouco de cada um e percebi que poderia dar certo. Enfim, o importante é que agora as cordas vocais dos pássaros estão danificadas. Mas e os filhotes? Perguntou o prefeito. Quando crescerem não vão fazer o mesmo ruído que faziam seus pais? Espero que não, respondeu Stack. Os pássaros não serão mais capazes de ensinar a seus filhotes como emitir o tom agudo de antes. Vão se comunicar com a gritaria de que são capazes como os outros pássaros e as pessoas. Mas se por acaso a gritaria voltar, vocês já sabem como acabar com ela. Foram decretados 7 dias e 7 noites de festa em decibel. Todo mundo ficou bêbado. O prefeito ficou mais embriagado que todos. Um velho tinha guardado num canto de seu sótão um foguete de lágrimas da época do antigo rei. Decidiu soltá-lo e todo o povo de decibel maravilhou-se com a chuva de estrelas. Stack gritou. Melhor um foguete no céu do que 10 guardados no armário. Escreveu o rei. Ninguém fale mais nisso. Boca fechada, minha gente.
murmurou o prefeito, que estava bêbado, mas não o suficiente para esquecer como o ministro da Severidade ficaria tiririca se soubesse do foguete. Stack foi condecorado com a medalha de honra de Decibel e premiado com o direito de fazer um pedido. Ele pediu uma passagem de volta para a capital. O prefeito achou que isso não era nada, mas dessa vez sua língua de bêbado estava realmente enrolada demais para discutir. Disse apenas para Stack voltar um dia a Decibel a fim de receber a devida recompensa. Durante a despedida na estação, Stack foi coberto de confetes enquanto as moças beijavam suas mãos e sua face, todas gritando que queriam se casar com ele. Stack apenas acenou com os braços. O trem partiu e Decibel foi desaparecendo até se tornar um pontinho formigando ao longe.